Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas, como é que vocês estão nesta noite e nesta semana que já caminha para o seu final? Espero que estejam bem, espero que estejam certos da presença do nosso Deus. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos, Fé em Meio à Crise, e o nosso tema hoje é Mesma Situação, Outra Visão. E vamos ter como base Abacuque, capítulo 3, os 2 primeiros versículos. Mas, como a gente tem feito de alguns estudos para cá, eu quero já de início colocar uma pergunta inicial, para que você já comece a ponderar e a pensar sobre o que nós vamos abordar nessa noite. A pergunta é a seguinte: pelo que é que você ora, hein? E para que você ora? Você ora para que as circunstâncias mudem? Você ora para que os planos de Deus mudem? Ou você ora a Deus para que você mude? Sejam quais forem as circunstâncias e diante de quais planos do Senhor você esteja colocado. Pense nisso, pelo que você ora e para que você ora. Aliás, pensando exatamente nisso, eu convido você a cantar comigo o hino 128 do Inário Novo Cântico, Comunhão Preciosa, um dos mais bonitos hinos que nós temos no nosso inário e que fala exatamente do nosso tema hoje. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis
irmãos. Querido Deus, obrigado pelo privilégio, pela bênção de poder falar com o Senhor. E aqui, ó Deus, unido com os irmãos, colocar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, buscar a Tua face, pedir, ó Deus, que o Senhor nos perdoe de nossas falhas, rogar ao Senhor a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, ao nosso lado, nos dirigindo, nos acompanhando, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Dispensa, ó Deus, o Teu favor naquelas áreas, ó Deus, que o Senhor sabe que nós carecemos. Este é o nosso pedido, ó Deus, nós Te rogamos. E agora, ó Deus, que Teu Espírito abra o nosso entendimento, os olhos espirituais, para que possamos ver, possamos ouvir, possamos entender, possamos, ó Deus, assimilar a Tua palavra e praticá-la, ó Deus, no dia a dia, e que isso seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, para o nosso próprio bem. Tem misericórdia das nossas vidas, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos, como sempre temos feito, nesta série, vamos ler o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Puxa vida, já chegamos lá, no último capítulo. Mas nós vamos ler hoje, falar hoje apenas e tão somente de 2 versículos, os versos 1 e 2. Abra lá, Abacuque 3, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, da preocupação à adoração. Nós falamos disso na última devocional, no último estudo, você deve se lembrar. Se não, você pode recorrer lá à playlist dos vídeos, das devocionais no canal da Betel. Falamos da preocupação à adoração. E Abacuque passou então da preocupação à adoração. Mesmo sem entender completamente o que Deus estava fazendo, mesmo sem ver a situação toda resolvida à sua volta, o profeta deixou a preocupação e se voltou à adoração. Irmãos, adorar a Deus e servi-lo quando tudo vai bem e concorre, de acordo e corre de acordo com o que esperávamos, isso é muito fácil. O difícil é adorar ao Senhor quando as circunstâncias não são favoráveis e prosseguindo e o tempo passando, elas continuam desfavoráveis. A situação não havia mudado ali para com Abacuque. Judá seria disciplinada pela Babilônia, mas agora o coração do profeta tinha sido mudado. Agora a visão dele tinha sido alterada. Esse é o ponto. Abacuque foi capaz de adorar a Deus mesmo em meio à crise. Isso só é possível quando nós tiramos os olhos dos problemas e os colocamos na grandeza do nosso Deus, nas promessas do Senhor, ou seja, em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Abacuque vai então do desespero à esperança. O profeta vai do temor à fé, da preocupação à adoração, como falamos, da angústia avassaladora à exultação indizível. O texto que nós lemos, o capítulo 3, é então o ápice do livro de Abacuque. É o resultado de uma jornada que começou num vale da aflição. Você deve se lembrar no capítulo 1, O profeta descreve o vale de aflição em que ele estava. O profeta havia subido na torre de vigia depois disso para aguardar a resposta de Deus, já no capítulo 2. E ele então registra a resposta de Deus, uma resposta extensa de Deus, do capítulo 2, verso 2 até o final, verso 20. Agora, irmãos, aqui no capítulo 3, é o profeta quem fala, e ele dá a sua resposta à resposta de Deus.
Só que agora nós percebemos que não é mais um protesto, não é mais uma queixa, como nós vimos no capítulo anterior, né? Agora é uma oração de louvor o que nós temos aqui, como indicado pelo seu próprio título, é uma oração em forma de canto. Então nós podemos falar de um cântico que era, na verdade, uma oração, e podemos falar de uma oração que era cantada. O que é que fez com que o profeta saísse do vale de aflição, saísse do vale de dor, com a situação à sua volta permanecendo a mesma? O que é que mudou no coração desse homem? Irmãos, os mesmos princípios espirituais que também podem nos elevar hoje. Tudo cooperou para que ele mudasse. A própria oração, a visão, a fé, tudo foi ajustado. A resposta de Deus tocou o coração do seu servo. E aqui no capítulo 3, Abacuque intercede pela obra de Deus, é o que nós vamos falar hoje. Ele medita sobre os caminhos de Deus, do verso 3 ao verso 15, e depois ele afirma a sua confiança em Deus, versos 16 a 19. Então nós vamos falar hoje do primeiro bloco aqui desse capítulo, o primeiro trecho, o profeta intercedendo pela obra do Senhor. Quem começa lendo o livro de Abacuque, lê os seus 5, 6, 7 primeiros versículos, lê todo o capítulo 1, jamais iria pensar que em um momento muito próximo disso, o profeta passaria da queixa para a intercessão. E é isso que nós temos aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 3, a intercessão do profeta. Eu quero até ler de novo os versos que lemos há pouco, que dizem assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. É interessante observarmos, irmãos, que diante da resposta de Deus no capítulo 2, o profeta Abacuque começou a orar ao Senhor ao invés de discutir. E a oração dele logo se transformou num louvor, numa adoração a Deus. Então, o que é que mudou? Não foi nada ao redor dele, mas a postura do profeta é que mudou. O coração dele é que foi tocado e a visão dele é que foi alterada. Ele não é mais um questionador, não é mais um questionador que nós vemos aqui. Essa é uma importante lição para nós, para todos aqueles que creem no Senhor. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir Deus nos falando, nós devemos dobrar os nossos joelhos. A palavra de Deus cria em nós uma total dependência do Altíssimo. Na verdade, irmãos, a voz de Deus deve nos levar à reverência, deve nos levar à dependência. É como se soltássemos os cuidados pelas coisas que nos rodeiam e colocássemos tudo isso diante do Senhor. É o que Abacuque fez aqui. Portanto, nós temos aqui uma oração diante da resposta de Deus. A expressão tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, se refere, obviamente, ao que Deus havia falado anteriormente, né? Está no capítulo 2. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, esse conhecimento deve nos levar a orar assim, pedindo: Senhor, então seja feita a tua vontade. Então, Senhor, que o Senhor está realizando seja cada vez mais conhecido e avivado. É o que Abacuque disse aqui. Martin Lloyd-Jones, expondo esse texto, ele diz que agora Abacuque está interessado na glória de Deus e em nada mais. Porque no começo do livro ele estava interessado na questão da injustiça tão ressaltada e realçada por ele, né? Injustiça à sua volta, injustiça dentro do próprio povo de Deus. Agora o foco muda. A distinção entre os israelitas e os caldeus tornou-se relativamente sem importância agora, quando as coisas foram como que vistas de outra maneira. O que importava para ele agora era a glória de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele não estava alarmado apenas pelas circunstâncias difíceis,
Ele estava alarmado também, agora, com a grandeza das revelações de Deus, né? Ele reconheceu que não há problema que seja maior que o nosso Deus. E ele passa então, como dissemos, a interceder pela obra de Deus, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O profeta orou porque desejava que a obra de Deus... E o que é a obra de Deus? O que Deus estava realizando. Então Abacuque orou para que o que Deus estava fazendo e realizando prosseguisse, avançasse. Você se lembra que no capítulo 1, verso 5, Deus diz ao profeta que ele estava realizando uma obra que as pessoas não creriam quando fosse contada? Aqui, como resultado, Abacuque, depois de muito espernear e se queixar e questionar o próprio Deus, aqui ele respira e ele agora ora para que Deus mantivesse viva essa obra, aquilo que ele estava realizando fosse prosperado. Não podemos esquecer, irmãos, que aquilo que Deus estava realizando ali não era nem de longe o que o profeta teria escolhido. Não era nem de longe o que o profeta pediu a Deus. Mas agora Abacuque, com o foco alterado, com a visão diferente, ele aceita o plano de Deus. Tanto aceita que agora ele roga que Deus avivasse, que Deus fizesse seguir adiante os seus propósitos. O Senhor realiza grande obra, então que essa obra prossiga. A palavra hebraica para avivar tem o significado primário, de preservar, de manter vivo. Talvez, nós não sabemos, um dos grandes medos de Abacuque tenha sido que o templo, a adoração a Deus, o culto a Deus, fosse então destruído totalmente, né? E não tivesse nenhum vestígio mais. Por isso, talvez ele tenha orado. Preserva, aviva no sentido de preservar. Preserva a tua obra, Senhor. A mantenha viva, não permitas que ela seja interrompida. No entanto, irmãos, avivar não significa só manter vivo ou preservar, mas também um outro sentido da palavra no hebraico significa purificar. Tem a ver com corrigir, com livrar do mal. Este é um resultado sempre essencial toda vez que Deus age, né? Deus vai purificando, corrigindo, livrando, tirando o que é errado do caminho. E na história de cada avivamento, aliás, se você nunca estudou, nunca leu sobre os avivamentos na história da igreja cristã, ou seja, dos apóstolos para cá, vale a pena a leitura, é uma leitura inspirativa, uma leitura que faz muita diferença no nosso currículo espiritual, vamos dizer assim. Na história de cada avivamento, nós vemos Deus purificando, livrando do pecado, tirando a escória, as coisas que estavam impedindo o progresso da sua causa. Então, é nesse sentido que nós cremos que Abacuque estava agora orando aqui. E o apelo final de Abacuque no versículo 2, irmãos, é bem tocante até, né? Porque ele termina o verso 2 dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Muito interessante isso, porque demonstra que Abacuque conhecia a Deus, conhecia quais eram os atributos de Deus. Nestas poucas palavras, ele fala de dois atributos de Deus, duas qualidades que só existem plenamente em Deus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Matthew Henry salienta que o profeta Abacuque não se volta para Deus dizendo assim: ó Senhor, eu vejo que a tua disciplina é necessária, mas eu gostaria de te lembrar que nós temos tentado ser bons e que tem havido tempos terríveis na nossa história, tudo isso influenciou o seu povo, né? Pega leve, Senhor. Ao contrário, Abacuque não pede a Deus que ele se lembre deles em virtude dos seus méritos. Abacuque agora pede que na sua ira Deus se lembre da sua misericórdia. Vejam que a única coisa que ele faz é lembrar a Deus da sua própria natureza, seus atributos. Abacuque concordava que a disciplina de Deus seria correta, mas pedia que o coração amoroso do Senhor se revelasse em sua misericórdia, mesmo no meio da disciplina. E vamos lembrar que misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos.
Deus age misericordiosamente quando não nos dá aquilo que nós de fato merecemos. O profeta então pede pelas misericórdias do Senhor no meio da sua ira. O profeta agiu como Moisés, que 2 vezes intercedeu pela nação nesses mesmos moldes, ali no Monte Sinai, Êxodo 32, ali em Cades Barneia, Números 14, que depois você, podendo ler, vale muito a pena. Sem dúvida, irmãos, Deus atendeu a esse pedido, o pedido do profeta Abacuque: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tanto atendeu que o Senhor mostrou misericórdia para com o seu povo, os preservando na Babilônia e depois permitindo que um remanescente voltasse para a sua terra e restabelecesse ali a nação. Além disso, irmãos, é muito importante nós notarmos que o profeta Abacuque não ora por livramento aqui. Não ora para que Deus mude os planos de Deus, os planos que ele mesmo tinha falado ao profeta, né? Levantando os caldeus para abaterem, vencerem a nação de Judá. Abacuque não pede para que os planos de Deus sejam outros. A preocupação do profeta agora é pelo que Deus estava fazendo, pela obra de Deus em Judá e em todas as nações. As circunstâncias não haviam mudado, guarde isso. Mas o foco mudou. Os planos do Senhor, inalteráveis, permaneciam os mesmos, permaneciam de pé, mas o coração do profeta agora tinha mudado. Mesma situação, outra visão. É essa a palavra de Deus para mim e para você hoje. Então, pelo que você ora? Por que e para que você ora? Para que os planos de Deus mudem ou para que você mesmo mude? Pense nisso. E com isso na mente e no coração, agora vamos orar. Reúna aí a família, coloque-se diante de Deus em oração, rogue a bênção dele sobre vocês. Eu vou fazer o mesmo aqui, para que mesmo que a situação não mudar, nós possamos ser transformados diante do Senhor e pela sua misericórdia. Vamos orar assim? Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.